Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 12, verso de número 15. Está escrito assim: O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Hoje nós vamos estudar sobre essas duas classes de pessoas, tá? Os sábios e os tolos, tá? Os insensatos e os sensatos. E eu quero começar falando aqui do insensato, né? Como é que é o insensato? O insensato, ele já tem falta de senso, né? Ou seja, ele não tem razão, ele é uma pessoa louca, ela é uma pessoa louca, né? Fala de loucura, tem demência. Isso é o que o dicionário fala, tá, gente? Não é que a Keila Barreiros está falando, não. Isso é o dicionário que fala, tá? Então, o insensato, ele é o contrário, tá, do bom senso. É o contrário do bom, não tem senso, tá? Mas o sábio é diferente, tá? O sábio, ele já tem um procedimento sábio, né? O sábio já tem um procedimento sábio, né? O sábio, ele é prudente, ele reflete antes de agir, de falar, tá? Ele tem moderação na hora de resolver alguma coisa, ele tem cautela, tá? O sábio, tá? E o sábio, ele tem precaução e ele também é sensato, ele tem sensatez. Então, deu para entender como é que o temperamento, ou como é que é vamos dizer temperamento? Não, vamos mudar isso aqui. Não é o temperamento, não, é o comportamento, né? Porque o temperamento é uma bênção, mas é o comportamento do sábio e o comportamento do insensato, do tolo, né? Então vamos lá. No Provérbios que nós lemos, de 12, verso 15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Essa pessoa tola não está buscando auxílio ou sabedoria com outras pessoas. Em vez disso, ela está pensando de forma equivocada, pensando que já sabe tudo. Ela pensa com ela: eu já sei de tudo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de conselho, eu vou seguir isso aqui, eu vou fazer isso desse jeito, e pronto. Não pede conselho para ninguém, tá? Isso é um insensato, é a pessoa tola, tá? Que faz isso, tá? Mas já a segunda pessoa, que é o sábio, né? O sábio, a pessoa sábia, tá? Ele dá ouvidos ao conselho. Ela dá ouvidos aos conselhos, tá? Ela busca ouvir. Olha, ela vai em busca do conselho e ela para ouvir. Ela para ouvir. O aconselhamento é uma marca da pessoa sábia, tá, gente? Guarda isso, tá? O aconselhamento é a marca de uma pessoa sábia. E nós sabemos que a gente vai precisar de ter um conselho em vários momentos da vida da gente, sabia? Um bom conselho. Gente, quando você, por exemplo, está prestes para tomar uma decisão, né? Uma decisão importante com relação ao casamento, família, né? Emprego, saúde, educação de filhos, né? Você precisa de bons conselhos para isso, tá? E você precisa de pedir esses conselhos para pessoas experientes, pessoas sábias, tá? Pessoas respeitosas, tá? Porque se você for pedir esse conselho para as pessoas que não estão nessa classe que eu disse aqui, você vai ter sérios problemas lá na frente. Porque eu quero te dar um exemplo aqui, por exemplo, se você está com um problema lá com o marido, você chega lá e vai pedir um conselho para a pessoa não tem um pingo de sabedoria. O que ela vai dizer? Larga. Talvez uma coisinha simples que aconteceu. Você vai comentar, larga, né? Ou então, o marido tá tendo um problema, né, com a esposa, aí ele vai comentar com o amigo dele. Aí o amigo dele fala: rapaz, larga essa mulher. Olha o tipo de conselho. Conselhos tolo,
E a gente não pode dar ouvido a esse tipo de conselho. Então, você precisa de se aconselhar com uma pessoa íntegra, tá? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que estuda a palavra de Deus, tá? Que defende os valores, os princípios, tá? Para você, então, uma pessoa sábia, uma pessoa experiente, para poder, então, te aconselhar. Se você for ouvir o conselho de uma amiga ou de um amigo, ele vai dizer o quê? Exatamente aquilo que você quer ouvir, né? E isso não vai ser bom para você. Então, cuidado, tá? Na hora de tomar decisões, na hora da raiva, tá? Cuidado com o tipo de pessoas que você está procurando esse aconselhamento, tá? Cuidado para você não tomar uma decisão precipitada e não colocar tudo a perder, tudo em risco. Ore a Deus e peça a Deus uma pessoa para te direcionar, para te ajudar com esse aconselhamento, tá bom? Então vamos lá, gente. E é interessante que a palavra, eu quero ler aqui para vocês uma palavra muito boa aqui. A palavra sempre é boa, a palavra de Deus, né? Mas tem esse versículo aqui que ele é maravilhoso, olha. Provérbios 9:8 fala assim, ó, aceite a repreensão, tá? Aceite a repreensão. Por quê? Porque às vezes o aconselhamento vai ter alguma repreensão, né? Só que o escarnecedor, o tolo, o escarnecedor, ele não aceita a repreensão, né? Mas o sábio, ele aceita a repreensão e ele ainda agradece. Olha o que está escrito aqui na palavra, Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor, para que ele não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Ele te amará, tá? Então, olha, tá vendo, gente, como é que é? Como é que tá? Qual é a sua opinião quando você recebe uma crítica? Qual é a sua atitude? Você fica bravo, você fica brava, você não gosta? Qual é a sua atitude com relação a isso? Tá? Qual é a sua atitude quando a pessoa te dá um conselho sem você pedir? Qual é a sua reação? Tá? Porque isso vai mostrar, tá? Verdadeiramente, vai revelar, tá? A categoria do escarnecedor, tá? Porque o escarnecedor, ele não vai gostar. Ele não vai gostar, tá? Então, isso verdadeiramente vai mostrar se essa pessoa é sábia ou tola. Qual deles é você? Você é sábia ou você é tola? Você é sábio, prudente ou você é tolo? É insensato ou é sensato? Qual dessas duas pessoas, tá? Então, gente, para poder, eu quero deixar um conselho aqui muito poderoso, que para a gente poder ter a sabedoria, o verdadeiro caminho para obter essa sabedoria é você ter um coração ensinável, ou seja, é você ter um espírito ensinável. Gente, é tão bom quando a pessoa ela se permite, né, aprender, ser ensinável. Dura coisa é quando você vai poder dar um conselho para uma pessoa, você quer ajudar a pessoa às vezes, e ela não permite ser ajudada. Ela é cheia de si, tá? Ela é orgulhosa, sabe? É arrogante, né? E não aceita de jeito nenhum, tá? Não aceita de forma nenhuma o conselho, tá? Porque essa pessoa, ela é arrogante, tá? E ela não aceita. Só que é interessante que Deus, ele exalta o humilde e abate o exaltado, né? Então, gente, não custa nada ter um coração ensinável. A pessoa que tem um coração ensinável, um espírito ensinável, ela crescerá muito. Ela crescerá muito, muito mesmo. Então, fica aí com essa palavra, tá? Fica com essa palavra no seu coração, tá? Porque é muito importante. Olha, vamos ler a palavra aqui. Olha o que fala aqui, Provérbios 12:1. Ó, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Ó, mas quem aborrece a repreensão,
é o que? Um estúpido. É uma estúpida. Então, tá vendo como é que é interessante, gente? A própria palavra, ela se incumbe de dizer pra gente quem são as pessoas, como que é a reação delas diante de um bom conselho, Então, gente, é importante ter um espírito ensinável, um espírito de aprendiz. Você precisa estar aberto a sempre estar aprendendo algo novo, tá? Da parte de Deus. Então, quer ser sábia? Quer ser sábio? Quer ser? Então, você precisa de ter este coração de aprendiz, ou seja, esse espírito ensinável, esse coração ensinável, e Deus vai te abençoar muitíssimo. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, um forte abraço.